Vamos falar dele, do homem. Mitair Mitessias Mitonaro. Tava de volta. Ontem ele tava de volta com tudo, hein? Agora de manhã, logo antes de começar o vídeo, fui lá no Flow. Já tava com quase 6 milhões e 100 mil. Tava com 6 milhões e 98 mil quando eu bati o print, né? Mas não ficava tão bom de ver a quantidade de pessoas que visualizaram. Ontem até bati um papo com a Antônia Fontinelli. Ela já tinha me chamado desde semana passada e já tinha marcado. A gente fez meio que no rapidinho ali, que foi só uma hora durante a live de Bolsonaro. E eu lembro que eu falei no programa dela, eu falei, Antônia, eu diria aí um número, assim, sendo humilde, até amanhã, nas primeiras 24 horas, o Bolsonaro baterá 7 milhões de visualizações. Falei isso enquanto estava rolando a live. E eu falei isso com base em quê? Porque eu falei que o Bolsonaro teria, no mínimo hoje, ao longo do dia, só nesse vídeo, 7 milhões de visualizações. Por causa disso daqui. Bolsonaro bate recorde de Lula em acessos simultâneos. Bonorinho chegou a alcançar um pico de 574 mil pessoas ao vivo. Faltaram 10 mil pessoas para Bolsonaro ter exatamente o dobro do Lula. O dobro. O Lula, que foi um recorde, faltou 10 mil pessoas para Bolsonaro ter o dobro do Lula. O Lula colocou 292 mil. O dobro seria 584 mil. Bolsonaro teve 574 mil pessoas o assistindo. No final da quinta hora, ainda tinham mais de 420 mil pessoas acompanhando o Bolsonaro. Fala dele. Passou a régua que ele está flutuando, esse homem. E ninguém segura. Disparou. O capitão disparou, né? Aí eu falei... Por isso que eu falei do 7 milhões. O Lula conseguiu, no primeiro dia, a live do Lula, alcançou, se não me engano, entre 6 a 8 milhões. Pô, se o Bolsonaro tinha o dobro de pessoas o vendo, é óbvio que ia bater 7 milhões. Não sou nenhum adivinho, não sou nenhum expert, eu só olhei o passado. Pô, com o Lula bateu isso, com o Bolsonaro vai bater também. Essa entrevista de Bolsonaro é uma entrevista para passar de 10 milhões de visualizações. E a gente vai falar mais dela. Vamos falar mais dela. Também que fazer um comparativo, né? Com a Anitta. Tava ontem num podcast. Até play no áudio do Lula, ela deu. Todo o apoio da imprensa divulgando a Anitta. 92 mil pessoas. Ai. Porque a Anitta, né? Tem, nossa, o Instagram gigante. Twitter gigante. Mas o que de Bolsonaro? No Twitter, nossa, 14 milhões de pessoas, né? Na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, tá lá. Fala do homem. Vamos continuar. Aí você vê. Só pra vocês sentirem um drama. Folha de São Paulo divulgando, ó. Anitta toca áudio de Lula em podcast ao vivo. E comenta a beleza da sua periquita. Olha o tipo de notícia que sai na imprensa, assim... Aquela típica notícia de quinta, né? Vou levar pra uma sexta-feira a comentar sobre isso lá com os meninos. Ó, vamos falar aqui dessa notícia da Anitta. Falando da perseguida. Aí o Globo, no dia de ontem, logo de manhã, já veio com essa. Imagina agora a narrativa. Seguidores de Bolsonaro têm 15% mais chance de serem robôs do que os de Lula, viu? Tá bom, tinha 574 mil robôs. Um monte de robô. Robô que anda de moto, robô que anda de jet ski, que anda de barco, robô que toma as ruas de verde e amarelo, robôs que votam, né? 58 milhões de votos. Vamos ficar com essa narrativa de robô de novo? Vamos perder, vai ficar chorando. E aí, tomei o robô de vocês. Tomei o robô. E aí, vejam só. Eu não quero comentar especificamente das falas de Bolsonaro, porque assim, a quantidade de informação que o Bolsonaro trouxe é algo fora do comum. Foram 5 horas e meia. E eu vou falar algumas coisas. Mas primeiro eu quero destacar algumas coisinhas. Eu acho que tem algumas postagens. Tem várias. Eu fiz questão de trazer algumas para tentar mostrar para vocês um pouco da repercussão do que a gente pode esperar dessa live de Bolsonaro. Eu recomendo que todo mundo assista. Até quem assiste. Você vai gostar, eu te garanto. Aí você vê que o Nando Moura, representante da terceira via, essa entrevista do Flow,
É a coisa mais covarde, patética e subalterna que eu já vi na minha vida. Igor não merece estar na posição que está. Decepção absoluta. Vamos esquecer esse final, mas ele diz, ó, covarde, patética e subalterna. Por que subalterna? Segundo Nando Moura, o Igor tava, sabe, só lambendo as botas. Não, gente. Não tinha nada que Bolsonaro comentasse que o Igor conseguisse rebater. Não tinha nada. O que tava acontecendo é que Bolsonaro falava e Igor falou, se for assim do jeito que você tá falando, eu concordo. Não dá. Foi aula. Nando Moura pagou R$5 no superchat. Ainda tá pobre, né? O mestre do capitalismo só tem R$5. Nando Moura, que vergonha. Bolsonaro é um bandido que fez tudo aquilo que o PT queria para o PT não voltar. Quem apoia é cúmplice, não vítima. Gado não é conservador. Sentiu e muito. Aí você consegue sentir o drama, né? Do impacto da entrevista de Bolsonaro. Aí vem a esquerda pra valer. Leandro Demore. Desisto. É um festival de platitudes, mentiras, enrolação. Que esse cara seja varrido da nossa vida pública e que a gente nunca mais precise gastar tempo de vida vendo essa... Xingando o Bolsonaro aí, né? Falar. Aí vem o André Guedes. É entrevista no Flow ou é live de quinta? Eu tô em dúvida. Tá perdido, desorientado. Aí vem o Felipe Neto, né? Felipe Neto, inclusive, deveria jogar o Grafogame, né? Conta pra mim, ler um pouquinho e aprender a fazer matemática. Porque ele fala, ó, live do Bolsonaro do Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas. Enquete do próprio Flow. Isso pra ele é uma notícia péssima, porque a ideia de ir no podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato bacana. Não conseguiu. Bom, na verdade a pesquisa foi 74%, não foi 80%. Vamos botar 20%. Eu vou botar 20% e vou arredondar para cima a participação, né, de pessoas ao vivo. Vamos botar 600 mil pessoas ao vivo. 20% de 600 mil são 120 mil pessoas. Ainda que seja 20% de fora da bolha, foram 120 mil pessoas ao vivo. Basicamente metade de todo o público do Lula. E o Lula eu acho que foi 100% lulista. Aí eu acho que não teve realmente fora da bolha. Até porque o Podpah é um podcast muito mais ligado à esquerda. E assuntos ligados a futebol. Assim, o Felipe Neto não é muito bom de matemática, né? Eu acho que ele precisa aí dar uma revisada aí nos números dele. Acho que 20% de 600 mil é muita gente. Fora as pessoas que vão ver depois, fora recortes. Mas beleza. Aí mais gente aqui menos conhecidos, né? Perfis aleatórios da turma da esquerda. Olha a percepção da esquerda. O Flow e o Igor estão fazendo um desserviço absurdo para o país. Um show de mentiras, falas criminosas sem qualquer contraponto. As falas do vagabundo da República, em especial sobre a pandemia, são surreais. O Igor não conseguia rebater, gente. Bolsonaro era metralhador de verdades. Foi com o 832 na mão e, sei lá, velho, a verdade na outra. E era só paulada. Aí Ivan Oliveira, Igor 3K, criticou tanto o Podpah por transformar a entrevista do Lula num palanque eleitoral. E ele tá fazendo a mesma coisa com Bolsonaro. Ele simplesmente aceita tudo que o presidente tá falando. Não questiona, que toda hora ele questionava alguma coisa e Bolsonaro rebatia. E rebatia. A esquerda tava perdida, não sabia o que fazer. Não sabia. Olha esse aqui foi o melhor. Não é possível que vamos perder a eleição por causa de uma porcaria de podcast. Alguém deveria tirar isso do ar. É o retrato do PT, é censurar. Censurar porque prejudica a esquerda. Aí, eu vi esse comentário aqui e depois o pessoal pegou uma coletânea de comentários de eleitores que estavam lá comentando, eu mostro pra vocês. Mas antes disso, o Caio falou o seguinte, ó. A entrevista no Flow de Bolsonaro ela é importante. Acorda muita gente que não tá ligando pra política. Eu, por exemplo, não acreditava no presidente, acreditava na mídia. E achava que ele era um cara despreparado, né? Cabeça curta. Até um dia, a Sara postar um tweet criticando ele sobre a entrevista que ele havia participado. Aconteceu que, após ela postar esse tweet, ela foi atacada instantaneamente várias vezes. E eu, que trabalhava com redes sociais, decidi monitorar o tweet para provar o uso de bots. Só que acabou que depois de horas analisando, o Caio não encontrou nada, não encontrou nenhum bot. Encontrou um monte de tia do Zap, né? Com raiva, porque eles estavam mentindo.
Aí ele diz, ó, essa contradição entre o que acreditávamos ser verdade e a realidade nos fez acordar. Senti uma culpa gigante, entendendo toda a maldade e injustiça que fizeram com ele e com o povo para conseguir enganar a todos. Desse dia em diante, comecei a me preocupar com o país. Se não fosse isso, estaria até hoje sem isentão. Fosse lá tia do Zap enchendo o saco do Caio. E aí você vê. Olha esse comentário. Surpreso pela humanidade e sinceridade que Bolsonaro transmite. Ganhou meu voto. Entrevista top. Ganhou meu voto. Tem mais. Estava com algumas dúvidas sobre Bolsonaro, Valdaçaí, etc. Mas hoje saio daqui convicto que esse cara é a melhor opção pro Brasil disparado. É 22. Cara, essa foi a melhor entrevista que já vi na vida. Eu não era... Esse cara aqui acho que até fez na brincadeira. Nem vou ler esse daqui que tá assim... Parecendo que foi alguém da direita tá falando de brincadeira. Eu nunca fui a favor do Bolsonaro. Na eleição eu votei em Haddad, até pouco tempo atrás fazia campanha pra Lula, apoiava umas coisas, né, etc. Estado grande. Entrei aqui só pra ver qual era desse cara, mas tô boca aberto. Jamais tinha visto ele por outra ótica. Agora estou aqui pensando no quanto fui enganado o tempo inteiro. Em outubro, vou dar uma chance a ele. Meu voto é em Bolsonaro. Aí o cara fala, esse John achei interessante. Eu não apoio o Bolsonaro, mas assisto o Flow de vez em quando. Fui surpreendido dessa vez. Enquanto outros políticos agem como atores, com discursos totalmente programados, ensaiados, Bolsonaro sustentou mais de 5 horas de conversa sendo ele mesmo. E, incrivelmente, me ganhou justamente por algo que todos criticam nele. O carisma. Acho que esse episódio aqui vai ser fundamental na eleição. O outro podcast grande está mais fechado com Lula, nada contra eles. Mas aquela entrevista ficou muito decorada, parecendo coisa de político profissional. Essa daqui humilhou aquela. É Bolsonaro, bicho. E não tem o que fazer. Eu havia muitas coisas contra Bolsonaro e ficava em dúvida em quem votar. Mas depois de assistir essa live, todas as minhas dúvidas foram tiradas. Meu voto é no Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é o cara, né? É o capitão do povo. O homem disparou. É Bolsonaro. Ele começa o papo já mandando um salve pro Carlos. Falando, cara, marqueteiro é o Carlos. Eu até tô com medo, viu? Carlos, espero, pelo amor de Deus, né? Que você não aceite o pedido do Lula. Porque depois de ontem, o Bolsonaro falou que o marqueteiro é o Carlos, né? O Lula já deve ter ligado pro Carlos. Falou, olha, pega aqui o telefone, vamos contratar o Carlos Bolsonaro pra ser o marqueteiro do Lula. Não vai funcionar. Não vai. Bolsonaro tá sendo humilde, né? A gente sabe que o charme, grande parte do charme vem do veinho, né? Não adianta. Tem um marqueteiro lá, Carlão, mas se não for o veinho do lado dele, também não vai. Tem que ser a dupla, junta e combinada. Aí Bolsonaro falou sobre isso, falou sobre pandemia. Nossa, teve uma parte que eu achei sensacional, que foi o seguinte. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Ontem eu vi esse comentário do Maurício Muniz, que é um cara de direita, é um eleitor de Bolsonaro. Eu cheguei a compartilhar e vi que muita gente não entendeu. Teve gente que tava batendo no Maurício Muniz, falando assim, sentiu, chora mais, lulista. E ele, na verdade, tá criticando o Igor. Não só o Igor, mas as pessoas que meio que são como o Igor, que ele fala o seguinte, ó, nunca assistiu o Flow, com esse entrevistador limitado, não assiste nunca mais. Vocês que assistiram, vai me dizer assim que, cara, tudo que o Igor te perguntava... Por mais que você não lembrasse de tudo, de toda a história, não vai me dizer que tu fala assim, bicho, o Igor tá mentindo de novo, velho, que esse cara não sabe de nada. Assim, coisa que era tão óbvia, nem que o desemprego estava caindo, o Igor sabia. É assim, é inacreditável. Quando eu digo pra você, eu falo, gente, vocês que estão aqui, que estão em outros canais, vocês são a exceção da exceção da exceção do Brasil. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas não se informa assim, de forma regular sobre política. Alguns de vocês é diariamente. Diariamente. Você fala assim, eu tenho certeza que você sabia pelo menos 90% de todas as perguntas que o Igor tinha para fazer. Dificilmente você aceita, né? Tem a desenvoltura que Bolsonaro tem. Aquilo ali é algo fora do comum. Mas 90% você sabia. E aí, Aí, voltando ao que eu ia falar lá atrás, na hora que Bolsonaro, por exemplo, começa a falar de pandemia, começa a falar da CPI, o Igor lá perdido. O Igor não sabia nem da época do Carlos Gabas. Eu tenho certeza que vocês não só sabem quem é o Carlos Gabas,
como eu acho que vocês guardam, assim, em certa parte, até um orgulho, né, daquela época de mandar e-mail, apertar o juízo. Pô, lembra quando encontrou o e-mail da secretaria da CPI que mandou e-mail, saiu matéria na Veja, depois os bolsonaristas estão mandando aqui o e-mail oficial, travou a CPI e o Omar teve que pautar o requerimento. Vocês não apenas sabem da história, como vocês foram agentes de uma situação, sabe, real, que poderia levar a uma investigação de uma coisa séria. O Igor tava, eu não sei. É isso mesmo. Pô, se for isso aí, eu concordo, viu? Perdido. Totalmente perdido. Tanto que lá pro meio, pro fim, já tinha umas 3 horas, Bolsonaro agradeceu, assim, abertamente, né? Obrigado, tia do Zap. É elas, quando ele começa a falar de disparo de mensagem, é a tia do Zap, é o que eu tenho, é a tia do Zap. Teve até gente que falou, pô, e o tio, velho? O tio do Zap também tem o tio, pô, o tio do churrasco aí também tá no coração de todo mundo. É que a tia do Zap é a tia do Zap, né? Não adianta, bicho. Não dá. Pra mim, essa entrevista, ela já teve um impacto e vai ter um impacto na eleição. Eu espero aí, a turma da campanha, turma que tá com o Bolsonaro, foque mais nesse tipo de papo. Quem é de direita vai votar em Bolsonaro. Bolsonaro não precisa mais começar. Já fala na Jovem Pan direto, já fala com o canal direita. É isso aí mesmo. É eleição. É falar com fora da bolha. É trazer cada vez mais votos. Gente, assim como se diz, pô, a volta do PT é uma guinada do país para a esquerda. Mais 4 anos de Bolsonaro são mais 4 anos que mais pessoas vão se informar, vão entender mais do que se passa no Brasil. O próprio governo vai fazer inúmeras reformas, inúmeras mudanças. Serão mais e mais pessoas. Essa extrema-direita, que a turma do Itaú está preocupada, vai continuar aumentando. E são pessoas convictas que sabem o que estão defendendo. O Brasil vai dar certo. E eu acho que eu não estou falando isso aqui como torcedor, né? Eu mostro porque eu penso algumas coisas. Na minha cabeça, pelo menos, faz sentido.